Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolação, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Veja essa introdução, artigo publicado no Porta-Redes. Todas as vezes que Jesus estava fazendo suas pregações, quem ia procurar Jesus? As pessoas mais simples, os mais pobres, aquelas pessoas mais sofridas. Quem mais procura os templos religiosos? Na sua grande maioria, as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, as pessoas mais sofridas. E isso cria determinados preconceitos, às vezes, contra a religião e determinadas ações pelo mundo afora meio estranhas. Mas nós temos que procurar ver que nós estamos no século XXI, o século do Espírito. Nesse século vai aprender cada um a ter que se espiritualizar, a ter que absorver as vibrações de amor. E é para que cada um de nós comecemos então a fazer o nosso trabalho íntimo de refazer conceitos, de reestruturar ações, pensamentos, para sermos melhores, para serem mais construtores do bem. Deus cria leis perfeitas, dá oportunidades iguais para todos e fala-nos da linguagem que precisamos adequar para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento. A cada dia, descobre-se que a Terra está recebendo novas irradiações estelares, mais intensas, mais fortes, que podem provocar danos à saúde, podem provocar danos a equipamentos elétricos e eletrônicos. Então, nós precisamos repensar as nossas ações, as nossas atitudes. Cada dia nos deparamos com informações novas, inovadoras, e nós temos que repensar as nossas atitudes, as nossas ações, para que nós não maltratemos a natureza, porque nós precisamos dela. Para que nós não maltratemos uns aos outros, que nós precisamos uns dos outros. E faça o teu próximo, que gostaria que fosse feito a ti mesmo. Então, o Evangelho de Jesus é para ser aplicado em tudo da nossa vida. No nosso livro, Qualidade Transcendente, fazemos uma abordagem ampla sobre essa questão das empresas que nós lidamos com elas. A primeira delas é a nossa família. E é uma empresa que você quer que prospere. E aí nós temos que saber oferecer a essa empresa os alimentos necessários ao nosso processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento, para que todos nós possamos crescer e aperfeiçoar dentro dos princípios do Evangelho. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo de maior merecimento. Mas Jesus deixou bem claro: não são os que precisam de médicos, mas sim os mais doentes, os mais necessitados. E a mediunidade é oferecida às pessoas para que elas possam trabalhar pelo bem, para que elas possam auxiliar mais a seu semelhante, mais a comunidade onde eles estão, e alguns procuram beneficiar-se da mediunidade para angariar fundos, para angariar monetariamente vantagens, ou até mesmo vantagens pessoais outras, porque é médium, porque tem mediunidade. Mas nós temos que olhar para a mediunidade como uma responsabilidade diferente. Somos então espíritos necessitados, espíritos comprometidos com a lei. E por isso nós precisamos fazer da mediunidade uma fonte de luz para a nossa alma e também para as almas que se acercam de nós. Façamos, pois, bem entendido que a mediunidade foi concedida a nós não por sermos pessoas especiais, e tem espíritas que pensam isso. Fulano é médium, então ele é especial, ele é iluminado. Esse conceito de iluminado por possuir mediunidade é um conceito oriental, respeitemos. Mas a doutrina espírita nos dá novos conceitos, novos esclarecimentos de que, para dominarmos a mediunidade, precisamos de ter um grande esforço, uma grande renúncia, uma grande disciplina. Então, não é nada de merecimento, é uma necessidade de aprimoramento daquela alma que está passando por aquela situação, por aquela experiência. E compete a todos os espíritas de bom tom, que estão de bom grado dentro da doutrina, que procurem se instruir,
que procurem se aperfeiçoar para melhor ajudar os companheiros que estão caminhando com eles com uma possibilidade diferente da grande maioria das pessoas que frequentam a casa espírita. Porque dentro de uma casa espírita composta por 100, 200 pessoas, lá você vai ter 2, 3, 4 ou pelo menos 10 médiums. Em 200, 10 são médios, 190 não são médiums. Então eles são de sustentação. São aqueles que a gente espera que eles estudem, se aprimorem e venha também trazer para nós a sua parcela de contribuição vibracional, ajudando-nos a vivenciar o Evangelho de uma forma mais compatível com a nossa necessidade evolutiva. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado como da de ver, de ouvir, de falar. Uma disposição orgânica. E aí nós vamos começar a criar aqui uma série de teorias a respeito dessa disposição orgânica. Aí as pessoas falam assim, não, a mediunidade ela é do espírito, a outra mediunidade é do corpo. Aí um dia já vi falar, uma pessoa explicando na internet, que a mediunidade de efeitos físicos, principalmente, ela é hereditária, ela vai passando. E como muitos médiuns não têm filhos, não casam, dedicam a causa, ela se perde. Então tem erros no meio do caminho, dos homens, que precisam se aprimorar, que precisam se aperfeiçoar. Logicamente, quando a espiritualidade precisa de que alguém tenha mediunidade de efeitos físicos, eles vão usar vários recursos, conforme a gente vê na conversa entre Dona Laura e André Luiz no livro Nosso Lar, que ela pede aos instrutores do Ministério da Regeneração e da União Divina que providenciasse algumas mudanças para que ela não ficasse tão suscetível à herança sanguínea. Então, para algumas pessoas, para alguns espíritos, é possível fazer essa transformação pelos mentores, pelos magnetizadores. Mas não pode fazer para todos. Na homeopatia, se nós fizermos da mãe um tratamento antimiasmático, a criança nasce com a saúde impecável. Principalmente quando toma sulfuro. Então, quando a mãe toma sulfuro. E se os pais se tratarem antes, logicamente que as crianças serão bem especiais. Mas, como nós estamos na Terra, quanto maior a nossa possibilidade, mais complicada é a nossa tarefa. Depois que foste iluminado, suportais grandes provas e tribulações, disse-nos Paulo. Então, à medida que a gente vai se aperfeiçoando, que a gente vai se desintoxicando, que a gente vai se tratando, o nível de complexidade também, para nós, vai se tornando maior. Porque ninguém vai passar pela Terra como um passeio turístico. Todos têm um labor a contribuir, têm um labor a fazer, principalmente consigo mesmo. Mas se puder estender ao próximo, aqueles que estão ao seu lado, melhor ainda. Por isso, nós temos que procurar entender que nós estamos aqui para fazermos um conjunto de realizações espirituais. E essas realizações, dentre elas está o nosso aprimoramento íntimo. Assim como todas as pessoas veem, ouvem e falam, pelo menos a grande maioria, também, e às vezes não usam bem esses dons, a mediunidade é a mesma coisa. Nem todos que têm mediunidade são pessoas idôneas, são pessoas responsáveis. Embora esperemos que sejam, principalmente dentro da doutrina espírita. Mas ser espírita não tem uma plaquinha assim, sou espírita, sou honesto, sou uma pessoa digna, sou uma pessoa superior. Não. Sou espírita, sou um cidadão do mundo, lutando com as mesmas dificuldades que os outros. Alguns vencem-se a si mesmos, outros caem pelo caminho, como só acontece em todas as religiões, em todos os segmentos sociais. Compete-nos, então, pois, tornarmos-nos mais vigilantes, tornarmos-nos, pois, mais atentos a nós mesmos e que uns aos outros se ajudem para crescerem, para se aprimorarem, para se aperfeiçoarem. Ora, nenhuma há que o homem, por efeito de seu livre-arbítrio, nenhum dos nossos atributos naturais de ser humano, existe que nós não possamos abusar delas, tomá-las para levarmos-nos para o mau caminho ou para conduzir pessoas ao mau caminho. Mas a justiça divina espera que saibamos usar dos nossos dons naturais, como ver, ouvir, falar, sentir, o olfato, o tato, para fazermos o bem, para procurarmos construir o melhor. Ora, nenhuma há que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar
E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem. Ele lhes dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se abusarmos de uma das nossas faculdades, seremos punidos. Aí vem um conjunto de ações que a justiça divina coloca para nós, um conjunto de situações que nós temos que vivenciar, para que nós possamos, então, tomar consciência da nossa responsabilidade, tomarmos consciência da nossa existência como espírito imortal e procurarmos trabalhar incessantemente por fazermos o bem, por fazermos o melhor possível para o nosso processo evolutivo. E, logicamente, que paradoxalmente, para fazermos o bem para nós, precisamos aprender a fazer caridade, que é fazendo o bem para o outro. Esse mecanismo divino é importante para nós e ensina-nos a medicina chinesa que todas as vezes que a gente faz o bem, a gente movimenta a energia do fígado. E ao movimentar a energia do fígado, o nosso organismo funciona melhor. E para os chineses, o fígado e a vesícula biliar são os principais órgãos do psiquismo. São os principais órgãos da nossa sensitividade e da nossa sensibilidade. E para quem tem dúvida, se pegar o VB41, altera as percepções psíquicas, principalmente a evidência. Então, vamos ser moderados. A pineal vai ser um reflexo de um conjunto de ações onde todas as nossas respostas hormonais estão subordinadas à pineal. Mas as nossas reações psíquicas da mediunidade estão relacionadas ao fígado e à vesícula biliar. E tem um dos livros do Miramês, não vou me lembrar qual, se é a Iniciação Viagem Astral ou se é o Francisco de Assis, é um dos dois, que ele fala a importância do fígado para a mediunidade. A importância de nós alimentarmos-nos bem, de evitarmos os maus pensamentos, os maus sentimentos, para que nosso fígado não seja sobrecarregado tanto de substâncias químicas como de substâncias psíquicas nocivas ao nosso desenvolvimento espiritual. Fica a informação para que nós pesquisemos mais e para que comecemos a pensar de uma forma diferenciada. Mas pesquisas mostram que a pineal tem um grande efeito, uma grande ação sobre a mediunidade. Sim, mas o equilíbrio psíquico, o equilíbrio emocional e as percepções estão muito relacionadas à vesícula biliar. Quem estuda medicina oriental vai entender do que eu estou falando. E são 10 mil anos de medicina tradicional chinesa. Medicina tradicional oriental, que não é só da China, também do Vietnã, das Filipinas. Precisamos entender e ampliar nossos conceitos para começarmos a pensar de uma forma diferente. Então, se eu sou médium, eu posso estar tomando bebida alcoólica, comendo muitos alimentos de origem animal, usando muitas substâncias químicas? Não devo. Quanto mais natural for a minha alimentação, maior minhas possibilidades psíquicas. E aí entra o que os indianos ensinam, que é de extrema importância. Aprender a respirar fundo pelo menos 5 vezes direto, 5 vezes ao dia. E lógico que a gente não pode respirar com o pulmão fazer, que aí você fica tenso, então tem que respirar com a barriga. Vai uma dica no meio do estudo. Respirar é fundamental até para diminuir a fome. Para as pessoas que querem emagrecer, respirem melhor, que comerão menos. Não abusemos das nossas faculdades, não abusemos das nossas possibilidades, mas trabalhemos-nos mutuamente para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento dos nossos sentimentos, das nossas ações e de aprimorar principalmente como exteriorizamos nossos sentimentos através de ações. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-las? Onde ao demais o limite entre a dignidade e a indignidade. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade.
ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. A gente tinha trocado a cor da letra ali, mas aqui não ficou tão evidente que a partir de a mediunidade está com a cor, uma tonalidade diferente. Mas é importante que nós tenhamos em mente bem isso. A mediunidade é conferida a todos indistintamente para que nós aprimoremos-nos e passemos a agir como bons espíritos. Para que os espíritos possam servir em si de nós como bons instrumentos para que eles passem uma boa comunicação. A mediunidade tanto vai estar no pobre quanto no rico, nas pessoas honestas como nas pessoas desonestas. Não somos nós que vamos definir quem é médium. Quem define é Deus e seus mensageiros, os espíritos superiores que gerenciam a vida dos homens na Terra. Portanto, nós não temos o direito de condenar a quem quer que seja, não temos o direito de ficarmos achando que aquela pessoa tem esse problema por causa da mediunidade, ou frequenta essa ou aquela religião. As pessoas têm que primar pelo seu aprimoramento ético, pelo seu aprimoramento moral, independente da mediunidade. E quanto tem a mediunidade, mais responsabilidade ainda ele tem para se corrigir. Mas vem o outro fator, com quem nós estamos sintonizados. De que região do plano espiritual nós saímos? Quem saiu do plano espiritual inferior vai estar mal ou bem sintonizado? Depende de quem os protege. Vamos ver lá no final desse tópico o que a espiritualidade diz a respeito. Mas é lógico que nós temos que saber com quem nós estamos sintonizando, com quem nós sintonizamos, com quem nós nos comunicamos, para que a gente se aprimore em corrigir aqueles pontos, para corrigirmos aquelas etapas importantes da nossa evolução. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Aqueles que têm dificuldade de lidar consigo mesmo? Aqueles que têm os seus hábitos viciosos para corrigir? Aqueles que têm as tendências negativas de apropriar do que é do outro? De tomar ações que não competem ao seu processo evolutivo? Certa vez estava passando no caixa, era um conjunto muito grande de latas de leite, minhas crianças eram pequenas, e como estava na promoção, eu peguei um pouco de lata de leite para doar. A menina falou assim, mas você vai levar isso tudo? Eu falei, essas últimas aqui são para doação. E a menina ficou muito nervosa quando viu aquelas latas para doação. E na hora de passar, ela passou uma a menos. Eu fui conferir, falei, tem uma lata a menos. Ah, deixa. Eu falei, não posso. Logo mais eu estarei na mediúnica e o espírito, se eu levar essa lata a mais, ele vai me chamar de ladrão. Então, deixa essa lata para trás, ou a gente repaga ela por fora. E aquilo ali deu um mal-estar tão grande na menina, quando eu disse isso para ela. Porque a maioria das pessoas reclama quando passa a menos, quando passa a mais, poucas pessoas reclamam. E aquilo deixou-a muito incomodada com a situação, a deixou muito constrangida. Mas a minha consciência saiu tranquila porque eu não levei alguma coisa que certamente não me pertencia. E assim nós devemos procurar ficar atento a nós mesmos para que a gente saiba e consiga agir para edificar o bem, para trabalhar os bons conceitos nos corações e fazermos o melhor possível a nós e a quem convive conosco. A gente às vezes comenta alguns casos que a gente mesmo vivenciou, ou às vezes a gente coloca, mesmo a gente tendo vivenciado, a gente conta como se um terceiro tivesse vivenciado. Não é para aparecer, é para ilustrar, para que você possa fazer a sua etapa. Todos nós temos nossas dificuldades, todos nós temos as nossas não possibilidades, mas todos nós também temos que ter a nossa vigilância. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o priva do socorro, que o poderá arrancar do lameiro. Então, a mediunidade é uma possibilidade de fazer a pessoa a se corrigir. Por exemplo, a pessoa tem uma tendência a se apropriar de algo alheio.
Aí chega na reunião mediúnica, chega um espírito e fala assim, você está falando aqui de bondade, de honestidade, mas você roubou uma lata de leite no supermercado? Você tentou trapacear para pegar um troco a mais? E assim sucessivamente. Pode acontecer isso? Pode. Para quê? Para tirá-lo do lameiro, para fazer com que ele desperte. E muitas das vezes, às vezes a mensagem é velada. Ele lê, a mensagem foi psicografada de uma forma bem educada, que a gente na homeopatia fala bem licopódio, quando afirma muita coisa sem dizer afirmativamente nada, encaixa em qualquer um. Aí a pessoa lê e fala assim, nossa, está falando para mim. E a partir dali ele começa a tomar consciência que ele tem que se modificar. Porque nós temos que ter zelo pela nossa consciência. Conta-se que uma pessoa tornou-se, ele era uma pessoa muito pobre, então ele casa, e a esposa e a sogra eram muito exigentes, e começava a exigir que ele comprasse joias, cordões de ouro, pulseira de ouro, sempre queria cada vez mais. E ele então passou a roubar. Ele se aperfeiçoou, montou um grupo para roubar com ele. Eram salteadores. E certa vez, Buda, passando por aquele caminho, depara-se com esse salteador. E o salteador então começa fazendo toda a sua argumentação, dizendo que ia matá-lo se ele não entregasse todos os bens, mas Buda não tinha bens. Buda tinha ele próprio. E aí ele começa fazendo um diálogo, como só acontece com esses grandes espíritos, levando aquele assaltante a tomar consciência da sua responsabilidade. Então Buda faz simplesmente uma pergunta, mas por que você rouba? Aí fala, porque tem a minha sogra e a minha esposa gostam de muitas joias, e elas querem sempre mais joias, então eu tenho que roubar para poder sustentá-las, porque não tem trabalho que eu consiga para mantê-las naquele patamar que elas querem. Aí Buda pergunta para ele, mas depois que você morrer, quem responderá pelos seus atos, você ou elas? Ele toma um susto muito grande. E aí, Buda começa a explicar para ele que a nossa consciência vai carregar para sempre tudo aquilo que nós fizermos. E todas as nossas más ações ficarão pesando como dívida para a nossa consciência. Então, esse homem chega, despede-se daqueles companheiros de assalto, aqueles salteadores, mostra para eles que o caminho de Buda era o caminho da iluminação, vá até sua esposa e sua sogra e fala assim, a partir de hoje, não tenho compromisso de oferecer para vocês as joias. Porque no dia do meu julgamento perante o grande trono, eu estarei sozinho com a minha consciência. E vocês estarão também prestando conta com a consciência de vocês. E a partir dali, segundo consta na história, esse homem, que antes era um malfeitor, torna-se um grande trabalhador, um grande auxiliar de Buda. Todos os grandes iniciados têm histórias bonitas como essa, de transformação. E ao longo, quem já leu Os Homens Notáveis, também vai ver as grandes transformações que Jesus proporcionava em muitos homens que conviviam com ele. Tinha um, que é o Daniel Larapion, a história dele é muito bonita, que ele faz uma série de roubos, e quando ele vai pelo caminho, 3 vezes ele encontra Jesus e conversa com Jesus. Mas em 3 situações bem diferentes. E ele não para refletir que ele estava a cavalo, fugindo da polícia romana, que ele tinha assaltado a casa de um romano, então os romanos estavam atrás dele, mas ele não chegou a pensar assim, como que Jesus estava aqui, e eu corri com o cavalo, corri, lá na frente estava ele de novo, e lá na frente estava ele de novo. E nessas 3 oportunidades, Jesus conversa com ele naturalmente, arrancando dele algumas ideias. E Daniel então entende que ele deveria voltar e cuidar de uma jovem cujo pai estava nos seus momentos finais. E ali chega então os romanos e perguntam, cadê um homem assim, assim, assim? Mas ele estava lá suado, trabalhando, capinando aquele quintal, cuidando daquele serviço da casa, que eles nem puderam imaginar e reconhecer que aquele ali era o Larápio que tinha roubado as joias das quais eles estavam procurando. Com isso, Daniel edifica ali uma família e também faz um grande trabalho cristão consigo mesmo, mas esqueceu de passar esse ensinamento cristão para seus familiares. É uma bela história, Homens Notáveis, vale a pena ler.
Todos nós, então, quando recebemos essa oportunidade para sairmos do lameiro, precisamos saber que nós temos que oferecer um pouco dessas informações, desses conhecimentos adquiridos, a quem caminha conosco, procurando então nos aprimorarmos, procurando então fortalecermos-nos para o manhã de luz. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio, e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-los de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Então, os bons espíritos que vêm auxiliar os médiuns, eles vão tentando impressioná-los, tentando dar para eles um norte, muitas das vezes de forma velada pelo mecanismo da inspiração e da intuição, e outras vezes de forma bem clara, falando-lhes com a voz, aquela voz rouquenha no ouvido, ou através de 1001 sinais que faz a pessoa despertar a atenção. O que está acontecendo? Por que aconteceu isso? Então os bons espíritos sempre têm como nos orientar para o bem. Mas os maus, aproveitando as nossas más tendências, tonificam-nas para se tornarem mais argutas, mais sagazes. E aí está a vigilância, porque se nós cedermos às tentações íntimas e sintonizar com os maus, nós responderemos pelos nossos próprios atos, assim como o malfeitor que estava conversando com Buda. É necessário iluminarmos-nos pela conscientização de nossos atos. O momento de estudar o Evangelho é um momento de conscientização da consciência. Tomarmos consciência das nossas responsabilidades pessoais e individuais e, com isso, caminharmos para a paz, para a harmonia e para a fraternidade, que deve ser irradiada de nosso coração. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. A mediunidade é uma chama de luz para iluminar a alma. Porque a mediunidade nos dá a antevisão do mundo espiritual. A mediunidade nos dá a percepção de que o mundo dos espíritos é a grande fonte que nos ilumina, que nos impulsiona para o bem. A mediunidade é a fonte de esperança para a nossa jornada para a luz, para a nossa jornada para a caridade. E é por isso que todos nós somos convidados a buscarmos trabalhar intimamente pelo bem, a buscarmos seguir cada dia mais vigilante, cada dia mais tomando as atitudes mais condizentes com a nossa necessidade evolutiva. Façamos, pois, da nossa existência um ramo de luz, um ramo de fraternidade e de paz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Se negligenciar essa oportunidade de se corrigir? Se optar levianamente, voluntariamente por sintonizar com os maus? Fugir da codificação para eu já sei tudo que está aí, não preciso de estudar isso. E cometendo os mesmos erros. É necessário aqueles que têm a mediunidade estudar Kardec. É necessário estudar o Livro dos Espíritos, é necessário estudar o Evangelho, é necessário estudar o Livro dos Médiuns. É necessário estudar a Gênesis, é necessário estudar o Céu e o Inferno. E, com isso, aprimorando-nos, aperfeiçoando-nos, fazermos-nos melhores. Fazermos-nos bons trabalhadores do bem, fazermos-nos bons servidores do Evangelho. Poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo haja escrito com as suas próprias mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? É por isso que nós temos que estar atentos, vigilantes, para aprimorarmos nossos conhecimentos, para aperfeiçoarmos nosso espírito e podermos voltar para o mundo espiritual menos onerado com as nossas dívidas do passado, procurando construir menos dívidas para essa vida, menos dívidas para essa etapa evolutiva, pois somente quando aprendemos a amar, somente quando aprendemos a construir o bem, é que nós vamos resplandecer em luz. E para resplandecermos em luz, nós precisamos
entender as mensagens que os Espíritos nos passam. Porque eles passam para nós aquilo que é por nós, aquilo que é necessário para nós. Primeiro, para o médium. Depois, para com aqueles que ele compartilha as informações. Façamo-nos, pois, meus irmãos, colaboradores do bem, edificadores do mundo de luz, onde a fraternidade e a paz resplandeçam por todos os caminhos. Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for otorgada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para obsediarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Então, hoje a palavra orgulho não estaria bem adequada ao texto, seria melhor a arrogância e o egoísmo. Aproveitar as mensagens, aproveitar os ensinamentos cristãos, aproveitar a chamada dos espíritos superiores. Venham para a seara do bem, venham para o caminhar da luz, venham resplandecer a vossa luz. Mas para tudo isso, torna-se necessário nos aprimorarmos, corrigirmos as nossas arestas, tornarmos-nos melhores, fazer com que sejamos espíritos mais aquinhoados a fazer o bem, mais aprimorados nas obras de edificação do bem, porque somente assim faremos valer a paz, a harmonia e a fraternidade em nossas vidas. E coisa importante, se nós deixarmos a nossa faculdade se perverter, se nós deixarmos a nossa faculdade ir para caminhos obscuros, sintonizando com os maus espíritos, o médium será castigado em si mesmo como um indigno servidor do bem. Assim, a arrogância e o egoísmo precisam ser bem educadas por quem as possui, para podermos, então, estarmos nos aprimorando, nos aperfeiçoando, para melhor servirmos a causa do Pai, a causa de Jesus, a causa espírita. Trabalhemos, pois, meus irmãos, intimamente, para entendermos os perigos a que estamos sujeitos. O grande escolho da mediunidade é a obsessão, a ação dos maus espíritos, que são maioria na Terra. E eles não têm nada a fazer, a não ser organizarem em hordas de perseguição a quem faz o bem, para desestabilizarem a ordem social, para desestabilizarem o sentimento coletivo dos ideais do amor e da caridade. Lógico que esses espíritos maus que tentam sediar os homens para a maldade serão castigados. Terão reencarnações expiatórias para passarem pelo mesmo que fizeram infligir aos outros. Fazer o mal é burrice. Fazer o mal é perda de tempo. Fazer o mal é criar problemas para si próprio. Portanto, precisamos aprender a saber distinguir que tipo de espírito nos induz, para que caminho que eles nos conduzem. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. Não querer que o médium só receba mensagem de espíritos superiores, Bezerra de Menezes, Joana, Chico Xavier, Sheila e tantos outros conhecidos, é contraproducente e até perigoso. O médium vai receber os espíritos que estão ali necessitando de passar aquela comunicação para o devido ajustamento íntimo. Alguns passarão mensagens e outros passarão a mensagem do seu desespero interior, das suas dúvidas, do seu sofrimento, das suas mágoas, requerendo de todos a oração, o amor, a compreensão e a compaixão. Sejamos, pois, daqueles que amam, sejamos, pois, daqueles que buscam trabalhar os bons sentimentos para levar esses bons sentimentos àqueles espíritos necessitados do amor. Então, a mediunidade vai ser uma aptidão que a pessoa pode ser mais ou menos sensível a esse ou aquele espírito, ou dependendo do dia,
a uma classe de espírito, outro dia outra classe de espíritos. Não está na mão do médium controlar isso. Está na mão do médium, sim, ser bem assistido pelos espíritos superiores, bem protegido pelos espíritos superiores, que é diferente. Vamos ver com a continuidade do texto. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência, proteção, amparo. Não é comunicação sempre de um bom espírito. A comunicação é do espírito que precisa ser esclarecido, que precisa ser ajudado. Para isso é a mediunidade. E se ele puder receber uma boa mensagem, uma boa orientação, ótimo. Se ele não puder, tenhamos paciência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Unicamente nesse sentido é a excelência das qualidades morais, porque quanto mais qualidades morais tem o médium, mais ele será bem protegido pelos bons espíritos, pelos espíritos superiores. É importante entendermos isso, é importante agirmos com consciência desse esclarecimento trazido por Kardec. Aqui nem foi dos espíritos, foi o próprio Kardec que montou o texto, assessorado por todos os pleiades de espírito que o protegia, para nós entendermos que mediunidade é uma ferramenta de trabalho com o mundo espiritual. Para sermos bons médiuns, precisamos ter assistência dos bons espíritos, assistência dos espíritos superiores. Mas temos que ter a facilidade de nos comunicar com aqueles que forem necessários nos comunicarmos. Que a misericórdia divina esteja sempre nos apoiando, nos protegendo, dando-nos condições de começar a compreender as forças do bem que exige no mundo, que existem em todos os corações, e para que todos possamos, então, livres dos sentimentos egoísticos, livres das amarras das nossas inferioridades, começarmos a subir para os céus. Proteja-nos, Senhor, ampare-nos, ilumine-nos, hoje e sempre.